Glória a Deus. Bom dia. A paz esteja em cada coração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco nas tuas mãos este culto desta manhã, o louvor, tudo que vai ser, meu Pai, ministrado aqui nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar controle de tudo, em nome de Jesus. E venha falar, meu Pai, em cada coração, em cada mente, e que nós possamos deixar guardado no nosso coração, para a gente estar ministrando para outras pessoas tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui, Senhor, faz o teu altar nesse meu coração que veio te adorar. Quero estar em comunhão contigo, meu Senhor, praticar tua palavra, te render o meu louvor. Quero consagrar a ti minha vida em tuas mãos, porque tenho tudo que sou. Toma, Espírito Santo, a direção. Senhor Jesus, vou te servir. Tua vontade eu quero trazer. Senhor Jesus, vou te servir. Minha vontade eu querer. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. É fogo santo, é fogo santo, é fogo santo no meio da igreja. O inimigo vai correr. Este fogo é poderoso, este fogo tem poder. O inimigo vai correr. Este fogo é poderoso, este fogo tem poder. Mas se você não fala em línguas, vai falar. Mas se você não orar, vai ter que orar. Mas se você chegou aqui para trabalhar, pode sair, senão o fogo vai queimar. É fogo santo, é fogo santo, é fogo santo.
Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor, glória a Deus. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado, é primeiro a chegar. Sua presença é marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vais ser meu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Ficas, Jesus, mais um pouquinho. Não vai antes ser eu me falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor até mandou anunciar de toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxesse outro pra te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai ser antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Cada minuto deste culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti um bom sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai ser antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda, porque nos atendeu. Fica à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui é tudo seu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai se antes me falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Fica,
Aleluia. Ô glória. Filho de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Ore comigo, dizendo: Senhor meu Deus, eu aceitei o teu chamado para nesta manhã estar na congregação, junto com os irmãos, para te louvar, para te adorar, para ouvir do Senhor a palavra na semana do Espírito Santo e encher do teu poder, da tua unção, buscar dons e ministérios para ser bênção nas tuas mãos. Que nesta manhã continue falando comigo, como falaste através do louvor, agora na leitura da palavra. Nos abençoe, Senhor, derramando a cura, a libertação, a solução, derramando, Senhor, aquilo que nós viemos buscar nesta manhã no Senhor, porque só o Senhor pode fazer em nossa vida o que nenhum homem pode fazer. Por isso, Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus. Nos abençoe poderosamente para que esse dia, para que esta manhã venha ser maravilhosa a cada um de nós e nós possamos levar a bênção para a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, dando continuidade que nós estamos pregando sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Na quarta-feira nós falamos sobre o batismo de Jesus. E quando ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado. Então eu vou começar a partir daqui. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se é Espírito de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, o mostrou num monte, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão com suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foram as tentações de sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a ressurreição da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a Escritura que acabastes de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntaram: não é este o filho de José? E disse Jesus: Senhor, eis este provérbio: médico, curaste a ti mesmo, tu o que enviamos deste dado em Cafarnaum, fez-os também aqui na terra. E prosseguiu: de fato, os afirmo que nenhum profeta e bem recebido na sua própria terra. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus, estamos aí, na casa do Senhor, nesta oportunidade. E glorifiquemos ao Senhor, nosso Deus, pela bênção pela qual Ele está nos concedendo, em nome de Jesus. Pela bênção que Ele está derramando sobre cada um de nós nesta manhã de domingo. Como nós estamos falando, irmãos, estamos na semana do Espírito Santo, para quem não está informado. Toda a semana, após a primícia, então até a ceia, é sobre o Espírito Santo. Aí nós temos uma pausa na campanha 7 Passos da Vitória, por isso que não está marcando aí no seu marca-página. Eu até tirei a prancheta de lá, que não alguém traz e alguém marca. Porque aí semana agora continua, que é o passo de agradar a Deus. Mas agora nós estamos falando sobre o Espírito Santo, uma necessidade que a igreja tem, que eu tenho, que nós temos, de buscar e receber esse poder, esta unção, esse agir do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Na quarta-feira,
nós falamos sobre o batismo de Jesus. Quando ele foi ao Jordão para ser batizado nas águas. E mostramos o porquê. Porque no mês passado, no domingo, quando nós pregamos sobre Nicodemos, quando ele perguntou sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? É ser batizado nas águas. O batismo nas águas. E o que é nascer do Espírito? É ser batizado com Espírito Santo. No mês passado, quando nós pregamos sobre a pregação de João Batista, ele dizia: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem outro que é mais poderoso do que eu, na qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo dá a nós as credenciais para fazer a obra de Deus. Nos concede dons e ministério. E o fogo faz a gente ser fervoroso para fazer a obra de Deus. O fogo é como aquele fogo que sai do foguete. Foguete não tem ré. Foguete só vai para frente, só vai para cima. Assim também é um crente batizado com fogo. Ele só vai para frente, fazendo a obra de Deus. Ele não existe não para ele. Não existe dificuldade para ele. Não existe aquilo, desculpa. Não, ele vai e faz a obra que tem que ser feita. Eu até dei um exemplo meu, indo para Garapé pregar de bicicleta. Quem faz isso? Eu creio que a turma hoje que está ingressando no ministério já chega perguntando quanto eu vou ganhar. Já tem uma igreja pronta? Eu fui para lá para abrir igreja. Abrir igreja lá, dormir no banco da igreja. Isso é fogo. Fogo do Espírito. Não disse não para o meu líder. Não vou não, porque... Aquele que é batizado com fogo, ele arruma um jeito de fazer o que tem que ser feito. Ele nunca volta dizendo não deu para fazer. Tem uma palavra que diz um dos nossos líderes, pastor Josué Benson. Ele diz: aonde tem povo, pode surgir uma igreja. Esse é o lema dele. Ele é o líder lá do Pará, né? Na região norte, nordeste. Ele prega para os seus pastores, ele vai à reunião toda semana. Toda semana ele tem reunião com os seus pastores. E ele fala: só não tem igreja onde não tem povo. Onde tem povo, tem igreja. Inclusive lá tem aldeia que todos é crente. Todos índios aceitaram Jesus. Todos. Né? Todos aceitaram Jesus. A igreja de Josué tem cerca de 10 mil membros. E atrás dele lá vai o pastor Lorival com 7 mil membros. Tudo no Pará. Pastor Lorival, que pegou uma igreja com 300 pessoas. Nesse tempo que ele está lá, eu não estou lembrado mais, mas ele já está caminhando para 7 mil membros. Então, irmãos, a igreja, ela precisa desse batismo. Todo crente precisa desse batismo. Por que Jesus batizou? Para ser exemplo? Também. Mas para entrar no reino aqui na terra. O que a palavra mesmo diz: quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Mas ele era Jesus, ele era Deus, mas era homem, 100% homem. Ele era 100% homem, então ele precisava
de passar por isso. Como qualquer de nós temos que passar por isso. Se tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas, não sei o que você está esperando. Primeiro, quem crê for batizar será salvo. E quem não crê já está condenado. Se você morrer, se Jesus voltar, para onde você vai? Onde você vai passar a sua eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Tem dois lugares: o céu, o paraíso e o inferno. Você que escolhe, eu que escolho. E nós terminamos a pregação dizendo que o batismo nas águas é decisão nossa. Eu decido, você decide batizar. Mas o batismo do Espírito Santo e fogo, quem decide é o Senhor. Ele que decide o batismo com o Espírito Santo e fogo. Agora, ele quer batizar? Quer. Ele quer batizar a todos. Vai chegar um dia que nós vamos pregar sobre o Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas por enquanto nós estamos caminhando nessa direção na qual há necessidade de passar pelas águas. Primeiro, para ser salvo. Segundo, para fazer parte do reino. E Jesus, assim que ele batizou por João Batista, logo ele saiu das águas. E o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. E eu ainda disse, essa pomba não veio, deu uma rasante e foi embora, não. Veio e desapareceu nele. Que eu li, parece que foi lá em Mateus, que eu peguei na quarta-feira. E agora em Lucas, que conta a mesma coisa, se você voltar no capítulo 3, fala o batismo de Jesus. E fala sobre a genealogia de Jesus. Para mostrar que ele era filho de Davi, por causa de José, que era descendente das descendências de Davi. Mas aqui nós vemos, igreja, que Jesus, agora cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão, de onde ele foi batizado, cheio do Espírito Santo. Mais à frente nós vamos falar também sobre como que a gente faz para ter essa vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a vida cheia do Espírito Santo quer dizer o quê? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquele que quando começa a orar, ele cai para o chão e começa a se embuchar? Não. Aqueles que começam a orar, caem. Não tem nada disso não. Cheio do Espírito Santo, irmão, é aquela pessoa que tem fruto do Espírito e tem os dons espirituais. Esta é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque através do fruto do Espírito nós permanecemos, forma em nós o caráter filho de Deus. Porque o fruto é amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Mas depois vem os dons. Os dons é o quê? A ferramenta que a gente precisa para fazer a obra de Deus. Cura divina, operação de maravilha, falar em línguas, interpretar, o dom da ciência, o dom da palavra. E assim vai. Os dons espirituais. Que nos dá a condição de fazer a obra de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que, vamos orar, já começa a falar em línguas, não. Isso não. É a pessoa que tem fruto e dom espiritual. Porque tem muita gente que fala língua estranha e fala a língua também do diabo, que é um fofoqueiro, conversador, ignorante dentro de casa, onde trabalha, e diz que é crente. Eu creio que vocês que trabalham em lugar que tem muita gente, lá tem crente. Mas não pensa que todos já são curados e libertos, não. Ah, fulano de tal tem não sei quantos anos que está na igreja. Não importa, irmãos. Não importa. Uma pessoa para ser liberta, imediatamente, entrou aqui, já é liberta e curada. Mas tem gente que vai morrer sem ser liberta, sem ser curada. Sabe por quê? Que nunca aceitou essa cura e essa libertação. Principalmente aquela pessoa que acha que sempre ela tem razão. Tem hora que ela acha que ela é mais do que a palavra de Deus. Ela é mais do que Deus. É aquela pessoa que às vezes não para em igreja nenhuma, que ela acha que é melhor que o pastor da igreja. Ela é
por causa das suas ignorâncias, por causa do seu jeito de proceder. É a pessoa que talvez tem dom, mas não tem o fruto. Porque tem pessoas que pensam assim: a fulano de tal fez uma oração, fulano de tal foi curado na hora. E daí? Ele orou em nome dele? Não, vem em nome de Jesus. Não sei quem, nós temos uma palavra, o dom da palavra, irmão. Tem um dom da palavra. Tem um dom chamado dom da palavra. Mas não tem fruto. É aquela pessoa que não tem domínio próprio. Qualquer coisa, a pessoa até fala assim: eu sou, como é que fala? Eu sou franco. Sou franco. Fala comigo, recebe. Não, é sem educação. Não é franco, é sem educação. Porque tem hora que você tem que parar. Você não pode falar certas coisas, senão você vai escandalizar o próximo. O que a Bíblia ensina? Faça tudo que é bom para edificar o próximo. Tudo que é bom para edificar ele e não derrubar ele. Então tem gente que confunde franqueza com falta de educação. Com falta de educação. E tem uma trancaíba assim por aí, afora. Aí lá no seu trabalho, lá na sua casa, tem alguém assim? Não acompanhe ele ou ela. Não fique observando seu comportamento negativo. Porque senão você vai para o mesmo caminho, ou senão você é aquela pessoa que não vai aceitar Jesus. Então que até pastor, e daí, meu irmão? Pastor é título. Pastor é título. Mas tem o pastor dom, né? Do ministério. Mas tem alguns que não tem isso não. Tem uns que não tem isso não. Porque quem tem o dom de pastor, pastoreia até o fim da sua vida. Quem não tem o dom de pastor, quando não dá certo, ele cai fora. Ele pula fora do ministério, ele vai arrumar serviço, vai fazer qualquer outra coisa lá fora. Mas aquele que prega o Evangelho, ele vive do altar, ele vive do Evangelho. Ele vive do Evangelho. Ele vive do Evangelho. Quem tem o dom, qualquer dia nós vamos falar também sobre isso, na Semana do Espírito Santo, sobre dons individuais ou dons especiais. Mas o que eu estou dizendo aqui é sobre a necessidade de ter o fruto do Espírito. Para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que ter fruto e dom. Primeiro nasce o fruto, depois vem os dons. Primeiro nasce o fruto, depois vem o dom. O dom é a ferramenta, mas o fruto é o que faz a gente permanecer no Senhor, na congregação, no testemunho. No testemunho é o fruto. Não é o dom. E tem muita gente que não tem o fruto do Espírito. Por isso que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele volta do Jordão. E aí é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E ali ele ficou enfrentando a provação que nós pregamos na quarta-feira, sobre a provação, e Jesus passou imediatamente. Por quê? Porque ele tinha apenas 3 anos para exercer o ministério. Ele tinha 3 anos, ele tinha um tempo limitado. Jesus, ele tinha um tempo limitado. Jesus não é igualzinho para eu estou com 42 anos de ministério. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e maiores farão, porque eu vou para o meu Pai. Jesus teve 13 anos, eu já estou com 42. Eu já estou com 42. Mas até quando o Senhor vai deixar eu fazer a obra? Não sei. Até quando Ele quiser. Mas Ele sabia que Ele tinha 3 anos para resolver o que precisava aqui na terra. Por isso que imediatamente ele já foi tentado. Imediatamente ele já passou pela prova. Por quê? Só é aprovado quem passa pela prova. Nenhum de nós possamos falar assim: eu estou firme na igreja,
eu estou firme no Senhor, eu estou firme na congregação, se você ainda não passou por prova. Prova pessoal, prova na família e prova na própria igreja. São as três principais. São as três principais provas que a gente enfrenta. Primeira, pessoal. A prova pessoal. Enfermidade, desemprego, alguma crise financeira, sei lá, pessoalmente, que a gente enfrenta, passa, luta, batalha, e o diabo fica ali. Está valendo a pena você ir na igreja? Valeu a pena você batizar? Valeu a pena você aceitar esse Jesus? E aí tem pessoas que desistem, irmão, no meio do caminho. Quantos que batizam e não conseguem ficar o tempo de experiência 3 meses na congregação? Não conseguem. Esfriam na fé, afastam-se da presença de Deus. Mas tem a outra provação, que quando ele não consegue pessoalmente, ele vai na família. Faz membro da família pegar no pé da pessoa, ficar falando da pessoa, ficar criticando a pessoa. Qualquer coisinha que a pessoa faz, ela não pode ficar nervosa, nervosa, crente não faz isso, crente não faz aquilo. A pessoa não pode. Às vezes sai do céu que a Bíblia fala, irá e não pecar. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Qualquer crente pode ficar irado, nervoso, nervosa. Você não pode pecar por causa disso ou por isso. Mas tem pessoas da família que pegam no pé. Temos que falar assim, pega o colchão, vai morar na igreja. Para que você vai na igreja 2, 3 vezes na semana? Igreja que você vai só na sexta-feira da paixão e casamento. Só que a gente que aceita Jesus e se torna evangélico, a gente sente essa necessidade de congregar. A gente faz da igreja a extensão da nossa casa. A igreja é a extensão da nossa casa. É o que está lá no Salmo 23, 6. Habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Como que eu posso habitar na casa do Senhor? Congregando, participando dos cultos, dos encontros, dos eventos. Porque cada vez que eu participo, eu cresço, amadureço, fortaleço na palavra. Então a gente sente a necessidade de congregar. Esse troço está virando minhas páginas. Não há um jeito de pôr ele que não vira a página. Mas aí, irmãos, a gente vê o jeito que a gente precisa de congregar. A gente vê a necessidade que nós temos para congregar. Então a gente congrega o máximo que a gente pode. O máximo que a gente pode. A gente vai na igreja, a gente congrega e participa. Aí o membro da família fica assim, arruma um colchão, vai morar na igreja. E não sei o que, não sei o que. E começa a pegar no pé. Aí se você dá bobeira e fica lá preparando o velado de dízimo na frente dele ou dela, porque tem gente que está dando bobeira. Se a pessoa não é convertida, não tem Deus na vida, eu não tenho que ficar dando brecha. Mas tem gente que é dando brecha. Aí fala assim, você vai levar dinheiro para o bolso do pastor? Para o bolso do pastor? Ignorante, ignorante. Não sabe o que está falando, que Deus me perdoe. Porque um dia esse que está falando que está levando dinheiro para o bolso do pastor vai ser um dizimista e ofertante fiel na igreja que ele for congregar, poderá ser aqui. Amém? Mas a pessoa, na ignorância, fala isso. Fala isso. Ela vai lá levar dinheiro para o pastor. E aí, ele tenta tirar a gente do sério o tempo todo. E se a pessoa não tiver cheia do Espírito, com domínio próprio, já sai de casa com um brigão. Já vem para a igreja, tem pessoas que às vezes nem participam de ceia, por quê? Porque teve um brigão em casa. Porque
Porque o diabo, o inimigo, ele fica tentando, através de um problema dentro de casa. Põe crise no casamento, conflito com filhos, com os pais não aceitam, principalmente se o filho ainda é de menor, você não vai na igreja, você só vai se eu deixar. Eu lembro de uma igreja que eu passei auxiliando, o cara foi buscar as filhas dele lá dentro da igreja, umas meninas bonitas, ele buscou ela lá. E a gente foi tentar conversar com ele e falou assim: eu prefiro ver minha filha morta do que dentro dessa igreja. Isso é problema dele. Mas ainda bem que o tempo passou e aquele que disse que queria ver a filha morta, preferia, ele também se converte e vai para a igreja. Porque as filhas, elas, um jogo de cintura, elas continuaram indo. Por isso que a igreja tem culto variado, né? De manhã, de tarde, tem de noite. A igreja que eu auxiliava tinha 3 cultos ao longo do dia. Então ele estava trabalhando assim para a igreja. Ele chegava em casa e estava lá, bonitinho em casa. Mas já tinha ido. Mais tarde, esse moço se converte. Ele vai para a igreja. Né? Ele vai e aceita Jesus. Mas a pessoa cheia do Espírito, então ela passa pela prova. E aí tem a prova na própria igreja, na própria congregação. Eu acredito, igreja, que as 2 maiores provas que a gente passa e demonstra firmeza no Senhor é em casa e na igreja que a gente congrega. Porque em casa é o lugar que você mora, igreja é o lugar que você congrega. Hoje, como tem igreja em cada esquina, a pessoa fala: não deu certo, aqui eu vou para aquela ali, não deu aqui eu vou para lá, não deu aqui eu vou para cá. Só que isso aí demonstra fraqueza. E a palavra do Senhor lá no Salmo 1 diz que aquele que é como palha, que é levado pelo vento, que só anda pelo vento, este não permanecerá na congregação do justo. A pessoa que fica voando para lá e para cá, ela não permanecerá no dia do juízo. Naquele dia que o Senhor vier buscar a igreja, tem pessoa que vai estar voando como palha por aí. Não vai perceber que Jesus voltou e levou a igreja. Aí vai pousar em alguma igreja, a igreja está vazia ou está lotada, mas agora não tem mais o Espírito Santo, não tem mais a ação de Deus, porque Jesus já buscou a igreja e ele estava voando por aí. Voando por aí. Porque a nossa firmeza, irmão, é nós estarmos firmados no Senhor, no caminho e na congregação. Inclusive, quando houver 5 domingos, nós já vamos preparar o corredor da fortaleza, o corredor da força. Firme em Deus, firme no caminho, firme na palavra e firme na congregação. Igualzinho nós vamos passar aqui, ó, com esses dizeres, vai ter também quando tiver 5 domingos. Vai ser o corredor preto, porque a primeira cor que simboliza fortaleza, força, é o vermelho. Como nós já temos, aí nós olhei a segunda, é o preto. Então tem um corredor com um corredor preto. Eu até estava comentando a minha esposa. As irmãs resolveram colocar na cor do tapete a cor da flor. Não sei se vai ter flor preta, né? Porque o tapete vai ser preto. Quem já pensava assim. Mas veja só, irmãos. Veja só. Aí tem o que? Esse tipo de provação. Várias provações que podem acontecer com a gente na congregação. Uma delas, fofoca. Um irmão levantar contra o outro, uma irmã contra o outro. Um problema entre irmãos, entre liderança, um conflito entre o pastor e os membros, entre os membros e o pastor. Problema que acontece dentro da igreja local, que tem gente que acha que dentro da igreja não tem problema. Claro que tem. Que neste momento o diabo está rodando aqui para ver quem vai participar da ceia, o que ele pode fazer para bagunçar a nossa igreja, para parar a obra de Deus, para parar o caminhar do Senhor.
Então nós precisamos do quê? Estar firme, fortalecido no Senhor para resistir qualquer situação. Qualquer situação. Eu estou na igreja há mais de 50 anos que eu estou na igreja. Era para mim ter saído já? Era. Que já aconteceu um motivo? Já aconteceu racismo e um monte de outras coisas que aconteceu comigo na igreja. Depois do ministério, puxada de tapete para favorecer o amigo no ministério. Me prejudicaram. Eu tive na igreja do Vilapinho, quando eu saí do Cardoso, aí mandaram para lá. Eu fui, não tem ré, eu fui. Cheguei lá, o pessoal pegava tudo, pegava o som, pegava tudo. Aí eu tinha que levar uma caixinha com o microfone meu para fazer o culto. Segundo, tudo que entrava das vasilhaças eles levavam, só voltava de 5 para baixo. Aí alguém me avisou, falou: ó, eles estão pegando dinheiro lá no escritório para passar para outro pastor que saiu daqui para ele fundar uma igreja aqui. Como fundou, ele fundou uma igreja lá. Ele saiu da quadrangular e fundou uma igreja para ele lá no Vilapinho. Além do mais, irmão, fazia o louvor, igreja todo mundo cantando, batendo palma, pá. Agora vamos passar a palavra para o pastor, como a irmã Maria de Oliveira falou: vamos passar agora a palavra para o nosso pastor. Quando falava, vamos passar a palavra para o nosso pastor, aí tinha algumas pessoas que faziam assim, ó, e viravam de costas. Para mim, virava para lá. E ficava o tempo todo de costas virada, enquanto eu estava pregando e ministrando. Mas tinha uns que batiam o pé assim e saíam embora. Isso tudo aconteceu lá. Igreja quadrangular. Talvez era para mim cascar fogo. Aí falaram que ia pôr fogo no meu carro, com a minha família dentro. Aí o que eu fazia? Eu parava o carro mais ou menos aqui, ó, na entrada, porque a igreja era perto do Seattle. Eu parava o carro aqui assim, ó, eu ia a pé. Aí quando eu já ia chegando perto da igreja, aí vinha um grupo de jovens e adolescentes dizendo: ô pastor, o senhor não é bem-vindo aqui, o senhor sabe, o senhor não é bem-vindo aqui. Nós não vamos fazer nada, porque nós gostamos do Senhor, o senhor não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas o senhor não é bem-vindo aqui. O Senhor não é bem-vindo aqui. Ainda ficava uma mulher na porta da igreja, com uma prancheta: estamos fazendo baixo assinado para trazer o outro pastor de volta. A Rosane sabe que ela foi comigo. O tempo que eu estive lá, ela estava lá comigo. Eu fiquei lá mais ou menos 20 dias. Mas não vai ter jeito de ficar nessa igreja. Se o povo não está me aceitando, se as pessoas não estão aceitando, como é que eu posso ficar aqui? Aí eu vim ter a igreja, onde eu vim para cá, o novo São Cecília. Entenderam, irmão? Mas era para mim pegar minha maleta e ó, cascar fora? Não. Mas eu estou firme, primeiro em Deus, segundo no caminho, terceiro na congregação. Não é isso que vai me tirar, que vai fazer eu deixar, que vai fazer eu desanimar, que vai fazer eu parar, irmão. Hoje, pelo contrário, eu me sinto mais envolvido, eu me sinto mais entusiasmado, eu me sinto mais avivado, eu me sinto mais encorajado, eu me sinto mais fortalecido. O próprio Deus nos usou para dizer uma palavra dizendo: se os homens não reconhecerem o que você está fazendo, eu, o Senhor, reconheço. Eu, o Senhor, reconheço. Se a minha liderança chegar
o pastor Marcos está na sua igreja, está não sei o quê. Amém. Mas se não falar nada, amém também. Amém. Isso. Entendi. Porque, irmãos, o elogio que eu quero receber é do Senhor. Porque eu quero ser aprovado por Ele. Não adianta ser aprovado pelos homens e desaprovado pelo Senhor. Por isso que existe o momento de prova. Tem gente que enfrenta imediatamente como Jesus enfrentou. Ele tinha 3 anos. Mas tem gente que demora as provas. E tem alguns, irmão, que sai de uma, entra noutra, aí demora um tempinho, vem outra, e aí você vai superando. A partir do momento que eu e você conscientizamos que no Senhor nós somos mais que vencedor, pronto. O diabo pega a mala dele e vai embora. Mas enquanto ele desconfiar que a gente é fraco, falho, que a gente é aquela pessoa que se entrega, ele arma a sua barraca ao nosso redor e fica rugindo como um leão, procurando um meio para devorar. Por quê? Porque o leão não caça, o leão ruge. Quem caça é a leoa. O leão dá um rugido na floresta, os animais saem do esconderijo e a leoa pega. Porque a leoa não ruge. Você vê que ela não tem nem juba. A leoa é lisinha, ela é fácil de infiltrar no mato, no capim. Ela fica assim, ela espreita, né, como diz aí, só esperando a presa sair do esconderijo para ela pegar. Aí o leão dá aquele rugido, aí os animais assusta, quem está escondido sai para fora, põe a cabeça para fora, a leoa pega. Enquanto ele achar que a gente é pai, fraco, que a gente fica dizendo, eu não estou aguentando. Meu Deus. Tipo aquele bicho, né? Como é que chama? É guenta, né? Ô vida, ô céu. Quando ele ficar aqui bem ele, irmão, falando no ouvido ao céu, fica ali acampado. Mas quando você se torna o leão do Senhor, quando você se torna águia, voa como águia, ele pega a trouxa dele e vai caçar quem ele vai derrubar. Porque a você e a mim ele não vai conseguir. Amém? Amém? Glória a Deus. E Jesus então passa por isso. E aí Jesus, agora, no poder do Espírito Santo, versículo 14, regressa para Galiléia, a sua fama corre, porque ele já saía pregando, né? Repreender, que é chegado o reino dos céus, e ele vai para a sinagoga, na cidade onde ele foi criado, Nazaré. E quando ele está lá na sinagoga, a sinagoga é o lugar onde os judeus estudam as leis de Deus, o Velho Testamento. E Jesus então entrou lá. Então deram para ele o livro. Já que a fama dele era muito grande, o pessoal tinha uma expectativa. Quando ele for num lugar onde tiver a palavra para ler, sabe o que ele vai fazer? Aí pegaram e deram para ele o livro do profeta Isaías. E abrindo ele o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os enfermos, a libertar os cativos e algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fala isso, fecha o livro e entrega. Quando ele entregou o livro, todo mundo ficou olhando para ele, porque ele entregou e fez sentar. Aí eles começam então a olhar para ele. Então ele fala: hoje se cumpriu o que está escrito nesta palavra. Hoje se cumpriu. Aquilo ali, irmão, muitos líderes se arrepiavam. Peraí, hoje cumpriu, nele está o Espírito, ele que foi levantado para pregar o Evangelho. E aí Jesus
começa a pregar, começa a falar, começa a divulgar, mas alguém pergunta: peraí, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Aquele carpinteiro, que fazia móveis. E aí, irmãos, o pessoal começou a escandalizar pela presença de Jesus ali. E aí ele disse: um profeta não é bem recebido na sua própria terra. Em outros trechos da Bíblia fala: o profeta tem honra na sua própria casa. Porque alguns falam: não vivem entre nós as suas irmãs, não vivem aqui entre nós. E aí o pessoal começaram a se escandalizar. Isso quer dizer o quê? Que na nossa própria casa, no nosso próprio território, muitas vezes nós não temos honra, não somos honrados por aqueles que ali residem. Por isso que, para ganhar uma pessoa de perto, como a gente sempre tem falado, a igreja, a gente não ganha membro de família, colega de trabalho, vizinho, com pregação. Você ganha com testemunho. O nosso testemunho é que vai fazer a diferença. O nosso testemunho é que vai fazer com que as coisas vão acontecer na nossa vida. É o testemunho nosso que você dá diante do marido, diante da esposa, diante dos pais, diante dos filhos, diante dos irmãos, dá diante do vizinho da direita, da esquerda, da frente, dá diante do colega de trabalho. O testemunho seu de uma vida liberta, curada, restaurada, cheia do Espírito Santo. Esse testemunho é que vai fazer a diferença. Porque o próprio Jesus, ele diz: o profeta não tem honra na sua própria terra. Ele não é bem recebido na sua própria terra. Ele ali não é bem recebido. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar não só os seus feitos, mas olhar os feitos da sua família. Porque a família de Jesus não se converteram imediatamente. Muitos da família de Jesus só se converteram já na sua morte e ressurreição. A única pessoa que seguiu Jesus o tempo todo foi Maria, a mãe. O pai, ele morreu logo, José, porque a Bíblia não fala muito sobre José, mas ele morreu logo. Alguém vai me dizer: Jesus é claro, do Espírito Santo, é claro. Porque a Bíblia fala o seguinte: a Maria era noiva de José quando ela engravidou de Jesus, mas obra do Espírito Santo, não de José, mas do Espírito Santo. Tanto é que José, ele quis largar Maria, ele ia embora, ia deixar ela, ele ia fugir. Por quê? Peraí, estou noivo dessa mulher, ela parece grávida. De quem será? Ela contou para ele, mas ele não estava acreditando. José não estava acreditando no que tinha acontecido com ela. Então o que ele ia fazer? Ele ia fugir. Quando ele ia fugir, naquela noite, o Senhor foi até a ele, através do anjo Gabriel, chegou até ele e disse: a obra que está sendo feita em sua noiva Maria é do Senhor, é do Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer? Receba-a como tua esposa, cuide dela e dessa criança que ela está recebendo, esperando. Aí José não fugiu, ele não fugiu, ele ficou com Maria, casou com ela. A Bíblia fala que ele não teve nenhum contato, nenhuma relação sexual com Maria até o nascimento de Jesus. Até o nascimento de Jesus, ele ficou do lado dela como esposo. Só quando Jesus nasceu, aí que ele teve contato com Maria. E aí Maria teve outros filhos, teve filho, teve filha. Inclusive um dos filhos
que era irmão de Jesus, se tornou discípulo, Tiago. Mas bem mais tarde. Mas a família de Jesus, irmãos e irmãs, não gostavam muito não. Alguns achavam até assim, ele é doido, chamavam Jesus de doido. Tinha Jesus como doido. Irmãos de Jesus. E ele disse, o profeta não tem honra na própria casa, não tem honra na sua própria terra. Por isso que a gente precisa do quê? De estar cheio do Espírito Santo para dar testemunho bom. Porque o fruto ele tem várias características. É ele que nos faz dar o testemunho verdadeiro do Senhor em nossa vida. Não é os dons, é o fruto. Por isso que eu e você precisamos do quê? Estar cheio, mas cheio, até transbordar da presença do Espírito Santo em nossa vida. Porque é o Espírito Santo que vai nos guiar, comandar, ele que vai nos levar. Tem uma música que diz, vida leva eu, não, quem nos leva é o Espírito Santo. Amém? Quem nos leva é o Espírito Santo. O Espírito, leva eu, me conduza, os meus passos, a minha vida, o meu ser, o meu proceder. Vocês viram que Jesus, ele é guiado pelo Espírito, até para enfrentar a prova, até para passar pela prova. Ele não foi por ele mesmo. Não, eu vou lá para o deserto e agora eu vou ser provado. Não, o Espírito guiou, o Espírito conduziu para que ele enfrentasse a prova, para ser aprovado como homem de Deus na terra, para fazer o que tinha que ser feito. Então eu e você, às vezes passando pela prova, para sermos aprovados, e depois de aprovado, nós vamos fazer a obra do Senhor. Amém? Senhor Deus, tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração nesta oportunidade. E eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, nesta semana do Espírito Santo, tem agido, tem falado, tem tratado, tem batizado, renovado. Então, nesta manhã, não foge, ó Pai, esta regra, mas esta pessoa que veio quebrantado hoje, nesta manhã, que venha receber esta unção, que venha receber esse batismo, que venha receber esta bênção da tua presença sobre ele, sobre ela. Assim, ó Pai, como o teu Espírito veio, quando Jesus disse, hoje se cumpriu o que está escrito, pois está se cumprindo hoje também o que está escrito. O Espírito do Senhor está vindo para batizar, para renovar cada pessoa que tem buscado, que tem desejado no seu coração e na sua vida. A você que aí assiste do outro lado, que o Senhor te encha de poder e graça, que Ele possa te encher da presença dEle, do poder dEle, que Ele possa te fazer cheio da tua presença, de tal maneira que você seja firme no testemunho, mas firme na presença. Você, quem sabe, ainda não é, começa a buscar, começa a desejar, porque aqui, nesta congregação, nós estaremos sempre, uma vez na semana, no mês, fazendo este trabalho, orando, buscando, desejando esta presença do Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, porque é Ele que nos conduz, nos leva e nos faz mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém.